O Império Romano, em latim, Imperium Romanum NT3, foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo na Europa, África e Ásia. A república que o antecedeu ao longo de 5 séculos encontrava-se numa situação de elevada instabilidade, na sequência de diversas guerras civis e conflitos políticos, durante os quais Júlio César foi nomeado ditador perpétuo e foi assassinado em 44 a.C. As guerras civis culminaram na vitória de Otávio, filho adotivo de César, sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Áxio em 31 a.C., detentor de uma autoridade inquestionável. Em 27 a.C., o Senado romano atribuiu a Otávio poderes absolutos e o novo título Augusto, assinalando desta forma o fim da República. O período imperial prolongou-se por cerca de 500 anos. Os primeiros 2 séculos foram marcados por um período de prosperidade e estabilidade política sem precedentes denominado Pax Romana. Na sequência da vitória de Augusto e da posterior anexação do Egito, a dimensão do império aumentou consideravelmente. Após o assassinato de Calígula em 41 d.C., o Senado considerou restaurar a República, o que levou a Guarda Pretoriana a proclamar Cláudio imperador. Durante este período, assistiu-se ao maior alargamento do império desde a época de Augusto. Após o suicídio de Nero em 68, teve início um breve período de guerra civil, durante o qual foram proclamados imperadores 4 generais. Em 69, Vespasiano triunfou sobre os restantes, estabelecendo a dinastia Flaviana. O seu filho, Tito, inaugurou o Coliseu de Roma, pouco após a erupção do Vesúvio. Após o assassinato de Domiciano, o Senado nomeou o primeiro dos 5 bons imperadores, período durante o qual o império atingiu o seu apogeu territorial no reinado de Trajano. O assassinato de Cômodo em 192 desencadeou um período de conflito e declínio denominado Ano dos 5 Imperadores, do qual Septímio Severo saiu triunfante. O assassinato de Alexandre Severo, em 235, levou à crise do terceiro século, durante a qual o Senado proclamou 26 imperadores ao longo de 50 anos. A imposição de uma tetrarquia proporcionou um breve período de estabilidade, embora no final tenha desencadeado uma guerra civil que só terminou com o triunfo de Constantino em relação aos rivais. Agora único governante do império, Constantino mudou a capital para Bizâncio, rebatizada Constantinopla em sua honra, a qual permaneceu capital do Oriente até 1453. Constantino também adotou o cristianismo, que mais tarde se tornaria a religião oficial do império. A seguir à morte de Teodósio, o domínio imperial entrou em declínio como consequência de abusos de poder, guerras civis, migrações e invasões bárbaras, reformas militares e depressão econômica. A deposição de Rômulo Augusto por Odoacro é o evento geralmente aceite para assinalar o fim do Império Ocidental. No entanto, o Império Romano do Oriente prolongou-se por mais um milênio, tendo sido conquistado pelo Império Otomano em 1453. O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da Antiguidade Clássica e um dos maiores da história. No apogeu da sua extensão territorial exercia autoridade sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas, à época 21% da população mundial. A longevidade e extensão do império proporcionaram uma vasta influência na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, filosofia, lei e formas de governo dos estados que lhe sucederam. Ao longo da Idade Média, foram feitas diversas tentativas de estabelecer sucessores do Império Romano, entre as quais o Império Latino e o Sacro Império Romano Germânico. A expansão colonial europeia, entre os séculos XV e XX, difundiu a cultura romana a uma escala mundial, desempenhando um papel significativo na construção do mundo contemporâneo. História do Império Romano. A expansão romana teve início no século VI a.C., pouco após a fundação da República. No entanto, só no século III a.C. é que Roma iniciou a anexação de províncias fora da Península Itálica, 4 séculos antes de alcançar a sua maior extensão territorial e, nesse sentido, constituía já um império, apesar de ainda ser governado enquanto república. A República Romana não era um Estado-nação no sentido contemporâneo do termo, mas antes uma rede de cidades, cada uma com diferente grau de autonomia em relação ao Senado romano.
As províncias republicanas eram administradas por antigos cônsules e pretores, eleitos para um mandato de 1 ano.